Queridos, bom dia. Vamos falar mais um pouquinho de homilética aqui no canal. Vamos falar de introdução. A introdução do sermão não deve ser algo mal feito, porque todo começo é difícil, todo prédio precisa de um alicerce, não é? Então, seu sermão precisa ter uma introdução, que é a decolagem. É como um avião que vai voar, precisa de decolagem. O sermão precisa de uma introdução breve, em torno de 5 minutos. Deve ser apropriada de acordo com o tema do seu sermão. A introdução precisa ser interessante, precisa ser simples, sem arrogância, sem prometer, sem fazer promessas vazias e ser cuidadosamente preparada. Há vários tipos de introdução. Você pode usar um desses tipos para iniciar o seu sermão. Uma introdução precisa estar bem estruturada, deve apresentar características como clareza, simplicidade e deve ser o elo de ligação entre o corpo do sermão, a ordenação dos seus pensamentos de forma lógica e sistematizada. Não deve se prometer além do que se pode dar. Evite desculpas que possam trazer uma má impressão. Quais são os tipos básicos de introdução? Existe a introdução ilustrativa, que é o uso de ilustração na introdução. Imagine um assunto que vai ser abordado, que é complexo e abstrato. Então você começa com uma ilustração para que isso esclareça e você possa mostrar aos seus ouvintes o que você pretende dizer. Existe a introdução com definição. É uma explicação detalhada de determinado conceito da mensagem. Explica para o ouvinte o que tem a dizer. Esse tipo de introdução você traz os conceitos sobre símbolos, termos, assuntos que provavelmente o povo não conheça. Por exemplo, é um sermão onde o assunto é paz. E o pregador explicou na introdução o que é paz, os seus significados no Velho e no Novo Testamento, uma evolução da linguística do termo paz e a aplicação para os dias de hoje. Existe a introdução com interrogação. Essa introdução é aquela que tem uma pergunta que vai sendo respondida durante o sermão. Para sermões onde o tema é uma pergunta, é interessante que você explore essa pergunta na introdução, que você observe essa pergunta, mas venha durante o sermão trazendo as respostas. Como, por exemplo, quando você vai falar de morte e salvação, cabe uma pergunta: para onde iremos nós? O ouvinte vai ficar fazendo uma reflexão profunda e você vai reforçar o texto que você leu e aí você vai trazendo as respostas. As perguntas na introdução devem ser respondidas no corpo do sermão. E existe a introdução com alusão histórica. É onde você explica o contexto histórico, explica esse contexto para aplicar na mensagem, como época, país, costume e tradição. Exemplo, João 4, do 1 ao 19. Lá nós vamos ver que é uma mensagem ali que precisa ser introduzida explicando detalhes da relação entre judeus e samaritanos. A relação entre homens e mulheres naquela época, e a lei acerca do casamento e a origem do poço de Jacó. Olha só que introdução interessante fica o João 4. Depois que você introduz o seu sermão, você vai para o corpo do sermão. E o corpo do sermão é a parte principal do sermão. Aqui o pregador irá expor as suas ideias. As divisões devem ser desenvolvidas de acordo com a realidade. E as divisões precisam ter significados para os ouvintes. Não deve desviar da mensagem principal.
O corpo do sermão é a coluna do sermão, é a sustentação do que você vai pregar. Os ouvintes precisam acompanhar esse desenvolvimento, e cada divisão e subdivisão, e as ilustrações e as explicações têm que apontar para a direção do alvo, o interesse do sermão, que é aquilo que você está ministrando. As frases devem ser breves e claras. As divisões, elas servem para indicar uma linha de pensamento. Entretanto, você deve entender que no corpo do sermão é aonde você vai trazer as revelações e as ideias contidas no texto através de divisões. O corpo do sermão precisa ter unidade de pensamento. O corpo do sermão ajuda o pregador a lembrar os pontos principais. O corpo do sermão ajuda os ouvintes a recordarem os aspectos principais. Este corpo de sermão deve ser distinto uma das outras. Este corpo de sermão deve originar-se da proposição em desenvolver de forma progressiva o sermão para chegar no clímax, no final. O corpo do sermão tem que ser uniforme e simétrico. Cada divisão deve ter uma ideia e um ensino. O número de divisões deve ser, sempre que puder, o menor possível. Deve girar em torno de uma ideia principal, com divisões principais. Desenvolver a ideia. As divisões podem consistir em verdades sugeridas. As divisões podem preferencialmente ser uma sequência lógica e cronológica. As palavras do texto podem formar essas divisões, e isso vai dar coesão ao corpo do seu sermão. Eu vou deixar alguns exemplos. Exemplo 1, por exemplo, tema da mensagem: Cristo não muda. Texto Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí você vai fazer uma divisão para o seu sermão, no corpo do sermão. A divisão 1, o que não muda em Cristo. Divisão 2, por que não há mudança em Cristo? Olha só, isso você já tem um esboço do seu sermão. O exemplo 2 que eu deixo para você é o relacionando a fé com a necessidade humana. Mateus 14, do 4 ao 21. E aí você divide esse texto em 3 divisões: o desafio da fé, a obra da fé e a recompensa da fé. Então você vê que deve-se haver uma transição nas divisões. Não esqueça disso, tá? Como, por exemplo, se você propor um sermão como a vida cristã é uma vida vitoriosa, podemos incluir as interrogativas. Quais são os motivos que levam a considerar a vida cristã uma vida vitoriosa? Como se faz uma vida vitoriosa? Então, olha só, a transição interrogativa acima nos dá o exemplo. Mas aí você pode aumentar a divisão do seu sermão, colocando os motivos da vida cristã ser vitoriosa. A divisão primeiro, o motivo, o segundo motivo, o terceiro motivo, e aí você trabalha os motivos. Quais são os motivos que levam o crente a ter uma vida vitoriosa? Você desenvolveu o corpo do seu sermão. Ok, querido? Na próxima aula, a gente fala sobre conclusão do sermão, a gente fala sobre apelo do sermão e depois nós vamos entrar nos tipos de sermão. Eu te aguardo, que Deus te abençoe e que você continue sendo um amante e um estudioso da palavra de Deus. Não tenha eu como mestre, não, eu estou aqui somente abrindo uma janela. Você vai ser levado pelo Espírito Santo a ter uma grande e gloriosa revelação da palavra e pregará com ousadia e poder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.